Olá, prevencionista! Você sabe como executar ou fazer o PDCA? Não? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar com dicas de ouro e alguns exemplos bem práticos para você utilizar na prática. Vamos lá? Olá, eu sou Evandro Ramos, eu sou de formação enfermeiro do trabalho. Minha primeira pós-graduação na área, há 15 anos atrás, foi a enfermagem do trabalho, onde eu conheci a área de saúde ocupacional e também tive a oportunidade de conhecer a área de segurança do trabalho, onde atuamos até hoje na saúde e segurança do trabalho. Já atuei como enfermeiro, como coordenador, como gerente de saúde e segurança do trabalho, liderando equipe, desenvolvendo consultorias, desenvolvendo treinamentos, desenvolvendo gestão e hoje atuo como professor, tanto na área de saúde quanto também na área de segurança do trabalho. Atuo também como consultor em SST, atuo em gestão de maneira empresarial, faço mentorias com profissionais da área de saúde e segurança do trabalho que queiram implantar os seus próprios processos, ou até mesmo criar processos, ou até mesmo desenvolver o seu próprio negócio. Esse processo de mentoria é bem bacana também, tenho vários alunos aí espalhados pelo Brasil. E também, além disso, desenvolvo treinamentos e cursos relacionados à área de saúde e segurança do trabalho. Eu sou o elaborador e o desenvolvedor da plataforma evandroramos.com.br de cursos gratuitos em atualização em SST. Se você já conhece, bacana. Se não conhece, acessa lá, tá bom? Tem vários cursos gratuitos e outros projetos que eu vou desenvolvendo ao longo deste ano de 2020. Bem, vamos lá. Estamos falando aqui então do PDCA. Acredite você ou não, tem muitos profissionais da área de saúde e segurança no Brasil e também fora do Brasil que não tem nem ideia do que é o PDCA. Que é um método, uma ferramenta tão bacana que você pode utilizar em diversos tipos de processos e, é claro, otimizar processos e alcançar objetivos de maneira mais sistematizada e talvez até mais otimizada, né? E acredite você, existem muitos profissionais no Brasil que não têm nem ideia e não seguem o passo a passo e não conseguem cumprir. Aí às vezes acontece daquele tipo de pessoa que fala, não deu certo para mim, não funciona essa ferramenta. Gente, não é isso. Uma ferramenta de gestão, está até nas ISO, ok? Todas as ISOs, e facilita muito o nosso processo de trabalho, principalmente na área de saúde e segurança do trabalho. Bacana, né? O PDCA é um método, entenda como um método tem um passo a passo a se seguir, ok? Do início até os passos subsequentes, tá claro? Nesse sentido, entenda que tem muita gente que não consegue aplicar na prática porque não consegue seguir o passo a passo das coisas. Pula etapas, tá claro? Se eu pulo etapas em um processo, um procedimento, é óbvio que não vai dar certo. Se isso aí acontece com você, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que você vai compreender com as dicas que eu vou dar e os exemplos que a gente vai trabalhar, de maneira bem prática, como que você pode utilizar essa ferramenta, ok? Bom, o que mais? O método PDCA, ele é um caminho a se seguir, tá claro? Você tem dúvida de como sair da situação A para chegar na situação B, alcançar os objetivos, que é chegar na situação B, utilize o PDCA, simples assim. Então ele é um caminho a você desenvolver todas as ações necessárias até chegar no seu planejamento ou alcançar o seu objetivo, que é o plano B, tá claro? Esse aspecto B. Bom, o que mais? O PDCA também, primeiro você deve estabelecer aí ou ter os objetivos de maneira clara. Se você não definir quais são os objetivos que você quer chegar lá no estágio B, você não vai chegar em lugar nenhum, tá claro? Então se você não conhece a sua realidade hoje, como é que você vai chegar lá no outro passo? Tá claro? Em outro estágio. Ou até mesmo, você conhece a realidade, mas você não conhece nenhuma ferramenta para você chegar no passo B, né? Ou até mesmo, você conhece a sua realidade, mas não tem nem ideia do que pode melhorar. Tá? Que é chegar num outro estágio de melhoria, por exemplo. Tá claro? Então, nesse sentido, o PDCA ele vai te ajudar muito como uma ferramenta, como um método para você alcançar esses objetivos. Outra questão importante sobre o PDCA você primeiro deve estabelecer, claro, os objetivos e depois, utilizando o PDCA, você vai definir cada um desses objetivos e também as ações que você vai cumprir para você poder alcançar esses objetivos. Para isso que serve também o PDCA, tá claro? E também serve para você acompanhar a evolução da implantação desses objetivos, da execução desses objetivos.
Você estabeleceu que em 7 dias tem que ter um treinamento com todos os colaboradores. Foi feito? Não foi feito? Com o PDCA, você vai conseguir acompanhar esse processo todo, ok? Outra questão importante também é poder avaliar a eficácia, se deu certo, se não deu certo, de algum processo que você queira implantar, de alguma ação que você queira implantar para sair desse estágio A até chegar no estágio B, por exemplo. Outra questão bacana é que o método PDCA ele é totalmente prático e ele é totalmente dinâmico. Se ele for estático, significa que você não está fazendo nada, tá? E obviamente não vai chegar aqui no estágio B, tá claro? E também prático. Não adianta somente eu ficar com ele na minha mente. Eu tenho que colocar a mão na massa e fazer acontecer. E, obviamente, ter aí todo o processo com as pessoas envolvidas relacionadas a esse PDCA e as ações para eu poder chegar no estágio B. E outra questão é, o PDCA ele serve para você utilizar tanto para problemas simples quanto para problemas complexos na organização. Ele é muito bacana e ele serve até mesmo para alta gestão utilizar e executar. E eu garanto aí que na sua empresa, com certeza, o gestor ou o dono da empresa utiliza o PDCA, tá claro? Ou algumas outras ferramentas de maneira agregada. E o PDCA ele vai te facilitar muito todos esses processos, tá? O que mais? O PDCA é composto então de 4 etapas. A primeira etapa é o planejamento. A segunda etapa é o do, executar. A terceira etapa é o check ou checar e a quarta etapa é o agir, ok? Act, que significa o quê? Que você vai avaliar todo o processo das ações que você fez e também agir a modificar aquela ação inicial. Tá claro ou não? Às vezes você chega à conclusão que você precisa modificar processos ou até mesmo procedimentos, elaborar, atualizar ou até mesmo implantar novos procedimentos ou protocolos dentro da sua empresa. E é isso que você vai chegar à conclusão, principalmente lá no ACT. Tá claro? Bom, a primeira etapa então, que é o planejamento, o que você tem aqui? Ó? Vamos lá. Você tem a identificação primeiro do problema. Você tem que partir de um problema, tá claro? Você tem que também analisar o fenômeno, esse problema de maneira geral, para ver se ele tem algumas vertentes específicas, tá? Você vai fazer também a análise do processo, identificar as possíveis causas. Ah, mas como é que eu identifico a causa? Procure a causa raiz. Você que é da sua segurança do trabalho, conhece ferramentas que você busca a causa raiz de alguns problemas, correto ou não? Lá na investigação do acidente de trabalho você sabe disso. Você pode utilizar 5 porquês, você pode utilizar a árvore de causas, pode utilizar o diagrama de Ishikawa, por exemplo. Já são 3 ferramentas que você pode utilizar. Tá bom? Para conhecer as causas raízes do problema. E a partir daí vão surgir ações para você implantar. Tá bom? E é importante que você elabore também um plano de ação. Se não tiver plano de ação, gente, o negócio não vai sair do papel. Tá? Não vai acontecer. Se não tiver um plano de ação, não vai acontecer. E você não vai conseguir acompanhar nada. E, obviamente, não vai conseguir monitorar nada e mudar nada. Tá? Bom, vamos lá então. Sempre, então, a gente vai partir de um problema, tá claro? Esse problema, ele pode ser, sim, um problema, mas ele pode ser um processo de melhora. Você quer melhorar algum estágio, tá? Digamos assim, você tem hoje um tempo de resposta à emergência, ok? Então, a empresa que você trabalha ou a empresa que você presta trabalho, ela tem uma equipe de emergência, essa equipe de emergência é treinada, todo mundo aí na empresa tem as suas orientações a respeito da emergência, mas o tempo de resposta é alto. Chuta aí 7 minutos. Tá? 10 minutos para chegar no local e prestar atendimento de emergência a vítimas. Tá claro? É um tempo muito alto. E aí eu tenho que bolar processos, logicamente, para poder otimizar esse tempo e melhorar aí os processos de saúde daquela pessoa, principalmente do acidentado. Tá claro? Então eu posso trabalhar tanto num problema, quanto também trabalhar em melhoria de processos. Mas é importante que você defina claramente o que você quer atingir. Tá bom? Que é o objetivo, o problema. E pode ser também um processo, como a gente falou, descobrir a causa de algum problema, por exemplo. Você quer descobrir a causa, por que está demorando tanto? Você pode utilizar também o PDCA para fazer isso, ok? Até as ferramentas de causa raiz, você também já vai ter esse processo de descoberta. Mas a partir daí você define o problema maior, tá? Inicialmente você pensava que o tempo era só esse, mas agora você pode entender que o problema é bem maior. Tá? Às vezes você pensava que estava demorando porque a equipe estava em uma falha de comunicação, mas às vezes o problema é muito maior, eles ficaram sabendo, só não conseguiram sair do lugar. Por exemplo, porque tem um atoleiro. Tá? Okay. Ou seja, o problema é muito maior. Tá claro? Ok? Bom, vamos lá. Depois então desses processos do problema e também dos processos, que é encontrar essas causas raízes, você vai definir um plano de ação. Utilize a ferramenta 5W2H, gente. É a ferramenta de graça, ok? Gratuita, mais simples de se utilizar, que todo mundo utiliza no mundo e você pode praticar ela, tá? Simplesmente assim, tá bom?
Com 5W2H, você pode suprimir algumas ações ali, por exemplo, se não existirem, mas você já vai ter qual vai ser a meta, qual vai ser a ação, a justificativa ali de uma ação, você vai ter também qual é o prazo para cumprir, quem que vai ser o responsável, por exemplo, para cumprir. Tá claro? Então, nesse sentido, se tem valor, se tem preço e tudo mais. Nesse sentido, você, utilizando essa ferramenta que é tão simples, você vai buscar e atingir vários outros objetivos grandiosos no seu sistema. Ainda no planejamento, então, a respeito do problema, ele pode ser de melhoria de processo. É importante também que você verifique o histórico da empresa sobre os acidentes, por exemplo. Teve complicações? Teve alguém que chegou a ter uma complicação grave? Teve alguém, por exemplo, que chegou a falecer por conta de um atendimento que demorou, tá? Ou podemos fazer a relação, a pessoa faleceu por um acidente de trabalho, por exemplo, porque realmente o suporte à emergência, a equipe de emergência não conseguiu chegar a tempo para iniciar um processo mais avançado de primeiros socorros. Concorda comigo? Pode existir? Pode. Pode ter sido isso a causa? Você vai ter que investigar e, obviamente, verificar o histórico dessa empresa sobre essas ações. E é importante também que você ainda no planejamento, tá? Estamos tudo no planejamento ainda. Você ainda no planejamento estabeleça metas. É importantíssimo que você estabeleça metas. O que você pode fazer para estabelecer metas? Utilize metas atingíveis. Utilize o método SMART para definir metas. É bem simples, ela tem que ser específica, ok? Ela tem que ser mensurável, ter um indicador. Ela tem que ser alcançável, atingível e tem que ter um prazo, um tempo. Tá claro? É bem simples. Acompanhe a gente aqui no canal que a gente vai propor e elaborar também algumas aulas bem práticas, vídeos bem práticos sobre essas ferramentas também, tá bom? O que é bacana então você entender? Que a partir do momento que você estabelecer uma meta atingível, você vai colocar ela no plano de ação, vai executar o PDCA e vai atingir essa meta. Se ela não for atingível, gente, não tem lógica, tá? Vamos citar um exemplo aqui. Imagina que as CATs estão sendo abertas fora do prazo, tá? Todos os acidentes de trabalho dessa empresa estão sendo registrados as CATs muito além do prazo de um dia útil, como diz a legislação 8213, a lei 8213, né? Ou seja, está abrindo lá no segundo, no terceiro, no quarto, uma semana depois do acidente, ok? Então isso é errado? É. Lá na legislação está previsto isso e pode acarretar multa para a empresa, né, pelo prazo. E aí, o que a gente pode fazer? Pode fazer várias coisas. Investigue o processo, identifique as causas, elabore o plano de ação, o PDCA, e faça isso rodar para evitar que isso aconteça. Tá? Que otimize esse prazo, por exemplo, para até o próximo dia útil, ok? Do acidente de trabalho. Então é importante, com o SMART você já vai definir essas metas. E aí, às vezes, vem o gestor da empresa, ou até mesmo a liderança, e fala assim, não, aqui a gente vai abrir a CAT com 1 hora. Aconteceu o acidente, 1 hora eu quero ver essa CAT lá na minha mesa. Tá? Já pensou? Tem um gestor que faça isso? Lógico que é surreal isso acontecer. Por quê? Porque se isso acontecer mesmo, um gestor chegar a esse ponto e determinar esse tipo de situação, ele vai na prática dar um tiro no próprio pé. Por quê? Porque a empresa vai acabar abrindo CAT para qualquer coisa, sem investigar, sem ter nem algum parâmetro. E quem vai sofrer bastante impacto com isso vai ser a própria empresa. Tá claro ou não? Isso pode impactar lá no FAP da empresa e também nas ações regressivas cobradas lá pelo INSS por conta dos afastamentos acidentários. Não sabe muito bem o que significa? Acesse a nossa plataforma, tem um curso lá sobre acidente de trabalho e também outro curso gratuito sobre afastamentos do INSS. Eu explico detalhadamente cada um desses fatores. Bom, então é importante você ter essas visões diferenciadas sobre isso. E o PDCA vai ajudar você a desenvolver todo esse processo. Implante uma gestão do método, principalmente uma gestão à vista, ok? Que seja à vista. O que significa isso? Você pode utilizar o Kanban, você pode utilizar o Kaizen, tá? Pode utilizar até outras ferramentas. Essas ferramentas são gratuitas, são aí na internet, bem simples de utilizar, que você pode colocar no seu mural, lá na sua mesa, lá no mural da parte operacional da empresa. Ou seja, todos os envolvidos têm que ver esses objetivos, essas metas, o que fazer, o que está acontecendo, o que já foi feito. E nesse processo o Kanban vai te ajudar bastante. É uma ferramenta bem simples que você pode adaptar ali algumas coisas bem bacanas para desenvolver. E a gestão à vista vai ajudar muito isso, tá? Outra coisa importante, faça reuniões com todos os envolvidos. Todos. Se você não faz reunião com os envolvidos, pessoal, tá só na sua cabeça as ideias, não vai acontecer. Entendeu? Ou sempre vai gerar algum tipo de processo negativo e não vai acontecer na prática, tá? Vai ter algum impacto. A segunda etapa lá do plano de ação do PDCA, a segunda etapa do PDCA é o fazer é colocar a mão na massa, literalmente, executar o plano de ação. Nesse sentido, então, é colocar a mão na massa.
conforme o que você planejou. Se você planejou seguir passo a passo, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer isso, depois de amanhã você vai fazer isso. Siga, ok? Você planejou, tá simples isso. A roda já tá feita, não precisa inventar a roda, é só seguir o passo a passo. Tá claro ou não? Importantíssimo isso. E é óbvio que você vai ter sempre ali à vista o plano de ação e a partir daí você sabe quais metas estão sendo feitas, quais não são, quais vão estar vencendo, quais já venceram os que foram cumpridas, quais venceram os que venceram que não foram cumpridas e nesse sentido é importante a gente ter esse olhar. A terceira etapa é o checar, que a gente vai controlar a eficácia do plano de ação que você está executando no plano anterior, ok? Então você vai checar, e aí, deu certo, não deu certo? Tá feito, não tá feito? É esse o objetivo aqui da terceira etapa. Nesse sentido, então, você vai acompanhar a eficácia. Está dando certo aquilo que a gente planejou? Não está dando certo. Está gerando vários impactos. Então, essa é a lógica. Você vai sempre questionar. Está dando certo? Ok? Não está dando certo? O que pode estar dando errado? Você pode replanejar? Chama os envolvidos e vamos replanejar. Use o plano de ação para checar. Você tem um plano de ação para checar. E faça reunião com todos os envolvidos sempre que for necessário, mesmo que não esteja sendo cumpridas ou que estejam sendo cumpridas as ações. Principalmente por isso. Está sendo cumprido e está rodando maravilhosamente o seu PDCA e o plano de ação. Mande e-mail para todo mundo, agradecendo, se colocando à disposição, parabenizando quem está cumprindo todas as ações e, obviamente, sempre relembrando das próximas ações. Isso é um processo de comunicação sempre positivo que vai ajudar muito todo mundo. E a quarta etapa do plano do PDCA é o agir, o action, que significa o quê? Atuar, agir corretivamente, né? Corrigir alguma coisa que esteja errada no seu planejamento, e você pode fazer alguma ação, se necessário, e também atuar a estabelecer aí padrões caso o resultado seja alcançado. Alcançou o resultado, beleza, agora você conhece todos os processos. O que você vai agora implantar? Tá? Vamos citar um outro exemplo, bem prático, que envolve todas as ações que você colocou lá no plano de ação. Você vai à sua área, você técnico de segurança, vai lá na área de trabalho e encontra um trabalhador recém-admitido sem EPI. Ele fez integração, ele fez treinamento de EPI, ele recebeu a EPI, recebeu todas as orientações, tem a liderança do setor, ou seja, tem todo um arcabouço de informações e processos e mesmo assim o trabalhador estava sem EPI lá na área de trabalho que você identificou. Tá? E aí o que você pode? Faz um PDCA, tá? Faz um PDCA e encontrou um problema. O próprio trabalhador sem EPI. É um problema. O que vamos fazer para melhorar? Vamos buscar uma ideia? Ele tem que utilizar a EPI, obviamente, para a segurança de todo mundo. Então, o que você pode fazer? Faz um planejamento. Nesse planejamento, você pode incluir ações. Que ações? Retreinar o trabalhador. Dar, talvez, alguma advertência. Pode ser uma advertência verbal, por exemplo. Lá, no plano de ação. Coloque isso no plano de ação, que é importante, porque é mais uma meta para você cumprir. Chamar todos os envolvidos, a liderança, por exemplo, os outros colegas de trabalho, tá? E conversar com eles e estabelecer um novo processo. Tá bom? Que é importante, isso pode fazer, mais uma meta. E você pode também colocar uma meta bem bacana, que é fazer o quê? Todos os DDS, tá? Em todos os DDS agora, por uma semana, ele vai fazer o DDS sobre a importância do EPI. Cada dia ele fala de um EPI importante. Olha que bacana. E aí o que você pode fazer? Executando o plano de ação, você coloca tudo no plano de ação, cumpre tudo isso. Hora que chegar a ação, você vê o que deu certo, tá? Aí nas próximas auditorias deu certo, todo mundo está utilizando EPI bonitinho, principalmente os novos. Você pode mudar a rotina da empresa e mudar o procedimento próprio da empresa a respeito de uso de EPIs. Tá? O que você pode fazer? Todo trabalhador novo vai fazer treinamento de integração, ter treinamento de EPI, receber uma nova orientação da liderança, que é um protocolo que você está implantando agora, que é novo para aquela empresa, e ainda, durante o primeiro mês daquele trabalhador naquela empresa, ele vai puxar o DDS todos os dias sobre a importância do EPI de saúde e segurança. Bacana isso, né? Você modificou a rotina e buscou a melhoria contínua, tá? E com esse processo acaba aquele probleminha de ter profissional, por exemplo, sem algum conhecimento e não conhecer a importância, por exemplo, de uso do EPI. Isso acontece com os antigos. Então, cria uma regra, cria um procedimento, alinha com a liderança e implanta o plano de ação. Ok? Bacana, né? Bom, nesse sentido, então, no agir, você vai fazer, obviamente, a análise crítica dos processos, tá? Reunir os envolvidos, sempre que é importante, e responder a seguinte pergunta: alcançou as metas ou não? Tá? Padronize um novo processo sempre. Nesse sentido, se não alcançou as metas, o que você pode fazer? Refaça, tá? Faça a correção no que for necessário, refaça todos os processos, faça um novo planejamento e execute tudo novamente. Tá? Ou seja, a gente está
a gente faz isso todos os dias, constantemente, mas às vezes as ações que eu faço não estão num plano de ação. Como não estão no plano de ação, às vezes você não consegue mensurar. Como você não consegue mensurar, às vezes chega o seu gestor e fala para você, o meu técnico de segurança não faz nada, tá? Ele só passeia aqui na empresa. Com indicadores e com os planos de ação, você tem como demonstrar, ó. E chamar reuniões, chama para reuniões, todos os gestores envolvidos e liderança, manda ali evidências, fala, esse mês a segurança do trabalho fez tudo isso aqui, ó. Alcançamos uma melhoria nesse processo aqui, ó. Você tem evidências para desenvolver a importância da saúde e segurança do trabalho na sua empresa ou na empresa que você presta serviço. Bacana, né? Show de bola. Por isso que o PDCA é uma ferramenta gigante e, inclusive, está em todas as ISO, para você ter ideia. Tá bom? ISO 9000, ISO 14001, ISO 45000 e outras ISOs, justamente porque ela facilita o processo de implantação da gestão, tá? De maneira ampla num processo de trabalho. Bom, você aprendeu então nesse vídeo aqui como fazer o PDCA de maneira prática e alcançar resultados até que você nem imaginava, ok? Muito obrigado pela sua participação. Evandro mais uma vez aqui. Se você não nos segue aqui no nosso canal no YouTube, clica aqui em inscrever-se. Assine o sininho, compartilhe também esse vídeo, clique aqui na setinha para compartilhar, espalhe aí pelo WhatsApp toda essa informação, que é bem bacana esse vídeo, bem prático, tá bom? Garanto para você que muita gente também vai gostar e acompanhe aqui o nosso canal para receber também novas atualizações e outros vídeos que a gente vai publicando. Bacana, né? E também acesse lá a nossa plataforma de cursos livres EAD, todo online, 100% gratuito, sobre atualizações e também de temas importantes na área de saúde e segurança do trabalho, que eu mesmo ministro e deixo lá de maneira gratuita para vocês se atualizarem e também implantarem um processo de gestão ou uma ferramenta bacana na empresa onde você executa algum trabalho de segurança ou de saúde do trabalhador. Show? Muito obrigado, gratidão e até o próximo vídeo.